Boa tarde a todos os amigos do NEPOM, a todos que acompanham este canal Amigos do NEPOM, né? Então, esse mês nós estamos trabalhando, né, com o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e já discorremos sobre algumas as temáticas anteriores, né, sobre o alvo da vida, né, sobre as provas e a morte. E hoje nós iremos dar continuidade falando sobre a utilidade dos estudos psicológicos, né, da obra. A obra de Leon Denis, Depois da Morte, é uma obra maravilhosa e, né, recomendo a todos a leitura. Estamos hoje recebendo conosco para discorrer sobre o tema o nosso querido amigo Edivaldo Dias, né, uma pessoa maravilhosa que tanto, né, se esforçou para atender ao nosso pedido, e assim é com muito prazer que iremos estar atentos, né, na palestra e recepcioná-los, né, emanar todas as boas vibrações para este irmão muito querido. Então, vamos primeiro fazer uma pequena leitura do Evangelho. Então, vamos ler aqui o capítulo 17, né, Sedes perfeitos. E vamos ver um pequeno trecho, né, do item 4, que é os bons espíritas. E diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, oculto ou vulgo. Será então necessária para compreendê-lo inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Porém, isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então, baseado nessa leitura do Evangelho, né, vamos agora elevar os nossos pensamentos e rogar ao Pai que toda luz, todo amor, toda paz possa envolver, em primeiro lugar, o nosso irmão palestrante, e que possa nos envolver
para podermos elevarmos os nossos sentimentos para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que precisam despertar para a realidade espiritual. Obrigada, Pai amado, que a Tua luz nos envolva hoje e sempre. Vamos dar início agora à nossa palestra. Muita paz. Boa tarde a todos, boa tarde amigas, boa tarde amigos, abnegados trabalhadores do NEPOM e a todos os companheiros que fazem parte deste canal. Neste momento em que rogamos a proteção do Pai, que Deus nos proteja, que os espíritos de luz, os nossos anjos da guarda, orientadores, mentores e guias espirituais possam nos intuir, nos inspirar e que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz. Meus irmãos, quando Leon Denis escreve esse livro, Após a Morte, em um capítulo ele trata da utilidade dos estudos psicológicos. Para que nós façamos uma interpretação lúcida, correta, sobre essas utilidades e as abordagens que ele vai tratar neste capítulo, é importante que nós nos reportemos àquele tempo, que nós voltemos no tempo e no espaço para compreender o porquê dessa solicitação e desse entendimento da utilidade dos estudos psicológicos. Ele entendia que seria necessário para a sobrevivência da doutrina espírita. Ele inicia dizendo o seguinte: a realidade das manifestações espíritas repousa, nós ouvimos, sobre testemunhos inegáveis de homens cuja competência é reconhecida. Aqui cabe duas observações. A primeira é, nós ouvimos. Quando ele fala isso é porque ele foi contemporâneo de Allan Kardec. E por ele ter sido contemporâneo, ele percebeu, ele teve a oportunidade de conhecer a capacidade inegável de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde vai utilizar o pseudônimo de Allan Kardec para divulgar os livros espíritas. Que nós vamos falar sobre isso também. Isso é importante, porque quem conviveu com um indivíduo tem a capacidade de dizer, não, eu vi, não foi alguém que disse. Porque alguém pode falar algo sobre outra pessoa, pode falar bem ou pode falar mal, depende do interesse que essa pessoa tenha. Mas quando você visualizou, conviveu com essa pessoa, foi contemporâneo dele, você teve a capacidade de compreender. Pode até não ter tido muita intimidade, mas teve a condição de compreender, o momento de compreender, porque todos que estavam ao seu redor comungavam da mesma ideia ou não, e ele tinha a possibilidade de fazer esta avaliação. Quem era esse homem, então, Hippolyte Léon? Para a gente conhecer um pouquinho, observem bem, ele, ainda criança, que nasceu em Lyon, os pais dele enviam ele para Yverdon para ser internado na escola de Pestalozzi, para fazer a sua formação na escola de Pestalozzi. E todos conhecemos perfeitamente a orientação pedagógica de Pestalozzi, que ainda hoje é modelo para países como França, como Inglaterra, como Alemanha e até como o próprio Brasil. Esse jovem foi preparado nessa instituição. E quando ele volta à França, ele escreve ainda alguns livros antes de fazer a codificação espírita. Ele escreve alguns livros sobre gramática, sobre correções de gramática,
da própria França. Ele aprendeu a falar alemão com fluidez. Ele escreveu 6 ou 7 livros, desculpe, eu não lembrava aqui agora todos os livros que ele escreveu. E esses livros não só tratavam, né, da gramática francesa, mas sim ele escreveu sobre aritmética, ele escreveu sobre química, sobre física, né, ele escreveu até sobre astronomia. Então foram vários. Inclusive, ele foi solicitado a escrever alguns modelos a serem utilizados pelo município e por algumas cidades que interessavam, não só Paris, como outras cidades que se interessaram para que ele passasse a orientação de como elas deveriam implantar que tipo de estudo era conveniente naquela época para ser utilizada na França e em Sorbonne. Então, observe bem que era uma pessoa altamente qualificada. E observe, não somente na parte da pedagogia, porque na parte das ciências, quer seja da física, da química, da matemática, da astronomia, ele fazia parte de todos os segmentos. Todas as organizações, as instituições científicas, ele participava como membro de cada instituição dessa. Era uma pessoa altamente respeitado no mundo científico. E Hippolyte Lyon não era aquela tipo de pessoa que ouvia dizer e aceitava porque alguém falou, porque alguém disse. Alguém podia dizer, ele não contestava, se ele não soubesse. Mas ele ia trazer para fazer a sua pesquisa, a sua análise, e então tirar as suas conclusões a respeito daquele assunto. Era uma pessoa assim. Então, e ele era por ser homem de ciência, era uma pessoa que tinha suas reservas com relação às orientações religiosas, né? O mundo sobrenatural, ele tinha suas reservas, não participava, discordava, era uma pessoa cética. Não dava opinião sobre isso, não dizia nem que sim nem que não, porque não tinha instrumento para analisar e não tinha interesse sobre isso. Essa que é a grande verdade. Ele não tinha interesse, cuja competência é reconhecida. E ele diz mais, sua experiência só veio após pacientes estudos. Aqui é importante a gente registrar de que já formado, já homem maduro, a sua iniciação na doutrina espírita começa quando o senhor Fortier, que era um grande amigo, magnetizador, igual ele, há 25 anos, e que ele gostava muito do senhor Fortier, e tinha muito respeito e apreço por ele, e o senhor Fortier chega para ele e diz, você tem ouvido falar nesses movimentos que invadiram os ambientes franceses? Não, de que se trata? Das mesas girantes. Ah, já ouvi falar assim, algumas pessoas já falaram. Pois é, as mesas girantes, eles dizem que as mesas podem ser magnetizadas e elas se movimentam, dão pancadas, ou seja, promovem alguns fenômenos. Ele olha e diz, desculpe, mas eu não vejo nada demais, acho que faz sentido sim, uma vez que é magnetizado da mesma forma que nós magnetizamos o ser humano, magnetizando uma matéria, essa matéria fica energizada e ela pode promover esses fenômenos a quem estude isso, quem pratique isso. Eu não vejo impossibilidade disso acontecer. Passou. Passado algum tempo, o senhor Fortier volta para Allan Kardec e diz, olha, agora não é só a movimentação das mesas, agora se pergunta e ela responde. Aí ele, como é que é? Vamos devagar. Alguém precisa me provar que essa mesa tem cérebro para pensar, que tem nervos para sentir e que é sonâmbula e pode ser magnetizada.
enquanto ninguém não me provar isso, para mim, isso é uma história fabulosa. Para você ver que ele não aceitava as coisas, bastava dizer para ele aceitar. Ele precisaria ouvir e comprovar. Passa um tempo e ele encontra então com o senhor Carlotti. E o senhor Carlotti era uma pessoa séria, mas aquelas pessoas que é muito empolgada com aquilo que faz e quando se empolga muito, como algumas pessoas, às vezes passa do limite, diz algumas coisas a mais do que aquilo que possa realmente ser. Ele ouviu o senhor Carlotti com todo respeito, mas o senhor Carlotti percebeu que ele não abraçou a ideia. Mas o senhor Carlotti disse na hora de sair, olha, aponta o dedo para ele e diz, um dia você será um dos nossos. E ele disse, olha, não digo que sim nem que não, mas vamos ver. Quem sabe um dia realmente eu não possa fazer parte desse. Sou eu que estou dizendo. Mas ele disse somente isso. Ok, tá certo, tudo bem, vamos ver. Então, passado algum tempo, o senhor Fortier volta a convidar Allan Kardec. Dessa vez ele faz um convite sério. Desculpe, Allan Kardec não, é Hippolyte Léon. Ele faz o convite, olha, vamos até a residência da senhora Roger. E por que isso? Eu não vou ter uma sessão com ela. O senhor Fortier era magnetizador da senhora Roger, que era uma sonâmbula. Para que você possa ter ideia do que acontece, tá bom, eu vou participar com o senhor. E aí ele foi. Chegando lá, ele encontra o senhor Panté e a senhora Palemaison. Então, e eles, empolgados, contam tudo o que o senhor Carlotti houvera dito. Inclusive, o senhor Carlotti foi o primeiro que falou da comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, dos mortos com os vivos. E ele ficou apreensivo, porque ele tinha o senhor Panté, quando ele chegou lá e viu o senhor Panté, ele tinha um grande respeito pelo senhor Panté, e ele disse, poxa, se esse homem sério, como o é, como eu sei que o é, está dando ouvidos a isso, é uma coisa que merece a minha atenção. Se o senhor Fortier está falando, se a senhora Plandamejon está falando, eu vou então olhar com um olhar crítico. Ali naquele momento, ele apenas fez um olhar crítico. Mas naquela sessão, ele já viu coisas, ele percebeu coisas que tinha algo estranho, que ele não sabia explicar e que carecia ser estudado com mais profundidade. Ele, inclusive, nesta sessão, há uma psicografia em ardósia, ainda embrionária, mas que existe uma psicografia. Não diz lá muitas coisas, mas é uma psicografia. Ele fica, então, apreensivo. E quando o senhor Fortier convida ele para ir à casa da senhora Plandameison, em uma outra oportunidade, ele aceita prontamente. E chegando à casa da senhora Plandameison, ele encontra com o senhor Baudin, ou Baldin, como queiram dizer. E ele estava com toda a família, com a esposa e com as filhas, que inclusive as duas filhas, elas eram médias, eram as que traziam as comunicações, a senhorita Caroline e a senhora Julie Baudin. Senhorita. E ele assiste àquela reunião. Não fica muito empolgado, porque a reunião tinha a frequência de pessoas apenas fazendo meras curiosidades. Era muito frívola aquela reunião. Mas naquela reunião, ele, como um homem de ciência, ele passa a analisar os fatos. Então, ele já levou algumas perguntas, e ele faz algumas perguntas e escuta a resposta, e as respostas vieram de forma muito sérias para ele. E trouxeram cunhos muito interessantes, que fez desabrochar nele o sentido de buscar compreender. Disse, não, aí tem uma inteligência por trás de tudo isso aí, e essa inteligência deve ser estudada sistematicamente e analisada com muito critério, porque aí, quem sabe, pode estar o futuro da humanidade.
porque naquela reunião ele inclusive se deu ao hábito da pesquisa dele de fazer perguntas por pensamento e virem a resposta. E ele recebia a resposta, mesmo de pergunta feita pelo pensamento. Foi isso que deu a ele esse entendimento. O espírito que se comunicava, Záfiro, era o espírito que se dizia o espírito protetor daquela família. Então as perguntas que eram feitas com futilidades eram respondidas até com um certo tom de brincadeira, de fazer as pessoas se divertirem. Entretanto, quando questionado por assuntos sérios, ele respondia com bastante profundidade. Foi isso que chamou a atenção de Hippolyte Lyon. Devidamente constatados os efeitos, foi necessário buscar-lhes a causa. E se afirmamos tê-la encontrado na intervenção dos espíritos, é que a natureza dos fenômenos não permitiu dar-lhe outra explicação plausível. Escreve Leon Denis em seu livro. Por quê? Porque ele foi questionado posteriormente, quando houver escrito o livro dos Espíritos, porque a comunicação com os Espíritos. Para os homens de ciência, os Espíritos era fenomenologia, era fantástico, era algo que não poderia ser considerado como verdadeiro. Não é? Eram coisas que traziam uma conotação fantasiosa e que precisaria ser comprovada. E a maioria dos homens de ciência não davam atenção a isso. E é o que Allan Kardec vai fazer com muito critério a partir de então. Vai se dedicar. E é isso que Leon Denis está dizendo. Que a doutrina espírita foi trabalhada por homem que encarou com seriedade, homem sério, que se dedicou, que viu naquilo algo realmente, não sobrenatural, mas algo plausível, algo que precisaria ser analisado sistematicamente e que precisaria, inclusive, ser colocado sobre o aspecto da ciência para ser analisado, para obter, então, a comprovação dos fatos. Essa foi a intenção que expressou Allan Kardec e que reconhecia Leon Denis por compreender essas necessidades. Nada de sobrenatural. O sobrenatural não existe, nem poderia existir. Tudo no universo é regulado através de leis, diz Leon Denis. Leis tão rigorosas, tão inflexíveis quanto as que governam a matéria, regem o mundo invisível. Para conhecer-lhe o funcionamento admirável, só há um meio: estudar. Mas estudar sem preconceito, sem ideias preconcebidas, se deixando levar pelo lado científico da coisa, estudando os fenômenos, questionando, como fez Allan Kardec. Allan Kardec utilizou o mesmo sistema que ele utilizava nas ciências, na física, na química, na astronomia. Ele passou a utilizar o mesmo sistema para codificar a doutrina espírita, analisando os fenômenos espíritas à luz da ciência. Esse é o entendimento que todos devemos ter. Essa preocupação de Leon Denis se vem porque ele faz uma ideia da doutrina espírita como ela o é. E tão necessário seria, porque ele diz: a doutrina espírita abre ela um pensamento a 1000 caminhos inexplorados. Ensina-nos a nos conhecer a nós mesmos, a penetrar nas dobras mais íntimas do nosso ser. Ele continua, mas vamos por etapa. Analisar a parte mais, conhecer a nós mesmos. Disse o Mestre Jesus: conhece-te a ti mesmo. Essa era a terceira revelação. Quando precisamos nos conhecer. Porque como é que eu vou me amar
se eu não me conheço? Eu preciso me conhecer. Como ele diz, nas dobras mais íntimas do meu ser, encontra-se algo que eu preciso compreender que eu sou. Se eu não me conheço, como eu posso me transformar? Eu preciso me conhecer para saber o quanto de bom eu sou ou o quanto de mal, não vamos desfalar mal, mas o quanto de equivocado que eu faço, o quanto de erro que eu cometo para ter a vida que eu tenho. Eu preciso me conhecer. E ele diz mais, a analisar nossas sensações. Sim, porque eu sou intolerante com A e não sou com B. Porque eu sou paciente com A e não sou com B. São as minhas sensações. Se alguém me fala alguma coisa, eu quero repelir, eu quero dar troco àquilo que alguém me deu. Mas se é alguém, outra, que me fala aquelas coisas, eu paro e penso 2 vezes antes de responder. Por que eu faço isso? Porque eu ainda desejo só eu compreender as coisas, ser o dono da verdade, quando na verdade não é assim que funcionam as coisas. É isso que ele quer dizer. Ele precisa trabalhar as nossas sensações e nos compreender, e é essa a proposta da doutrina espírita. Medir nossas faculdades, o que é que falta em mim, e por conseguinte regular melhor o exercício. O nosso livre-arbítrio. Fazer as escolhas necessárias. Como eu posso fazer isso? A doutrina nos explica, nos orienta tudo isso. E ele avança mais dizendo, o espiritualismo experimental pode tornar-se um meio de conciliação, um traço de união entre os 2 sistemas inimigos, o espiritualismo metafísico e o materialismo, que há quantos séculos se combate e se dilaceram sem resultados. Ele vê na doutrina espírita a possibilidade dessa união. Vamos então compreender por que ele falou isso. É interessante nós voltarmos no tempo e no espaço para compreender o porquê ele está dizendo isso. Nós vamos observar, nós aqui estamos no século XIX, 1889, eu falei. Mas o século passado, o século XVIII, foi um século em que houve a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, as ciências, de uma forma geral, deram o seu grito de independência, porque até então viviam escravizadas pelos dogmas da igreja, mas a cada momento que a ciência evoluía, caía um dogma. Ela então passa a dar passos largos na compreensão de muitas verdades, de muito entendimento científico, óbvio, materialista, sim, até então. Porque agora, com a doutrina espírita, chega o momento, mas a ciência deu um avanço muito grande do século XVIII para o século XIX. No século XIX, muitas das coisas foram trazidas à tona, foram trazidas para o melhoramento da humanidade. Nós vamos ter o progresso tipográfico, melhorando as divulgações de livros, a forma como produzir livros mais barato, porque a tipografia já existia, mas com a chegada da energia no século XVIII, isso veio dar um avanço muito grande, ofertando inclusive aos equipamentos tipográficos a produção tão grande de novos livros, que veio não somente de todas as ciências, né? De todas, da matemática, da física, da química, da fisiologia, da astronomia, trazendo um manancial enorme, ofertando a possibilidade de estados e municípios puderam fazer, a partir de então,
construir bibliotecas enormes, ofertando gratuitamente à humanidade para os estudos necessários, a busca do conhecimento. Algo fantástico veio a acontecer. O telégrafo, as linhas de trem, né? As ferrovias ligando os povos uns aos outros, a pilha coluna, né? Acumular energia, coisa que até então não existia, o telefone fonográfico, o rádio de telegrafia, rádio telégrafo, a teoria atômica, a energia física natural, a fisiologia, as artes, não somente a arte da pintura, mas a arte da música. Se nós formos observar, o século XIX traz um manancial enorme dessas músicas e da sua evolução. É disso que a ciência está liberada e fugindo da igreja, e agora chega a doutrina espírita. E é isso que leva Leon Denis a formular este pensamento. Quem sabe, não é? O espiritismo experimental, com a comprovação científica, possa ser o elo de ligação, o retorno da ciência à religião. É nesse sentido que ele fala. Até porque, nesta época, em 1870, a Igreja, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ela diz: a Igreja decreta a sua falência. Como decreta a sua falência? Quando ela libera um comunicado da sua... Desculpe, eu estou olhando porque o tempo está me acusando aqui. A Igreja como que declara a sua falência quando ela expressa um comunicado dizendo da infabilidade papal. A ciência, então, se já estava se desgarrando da Igreja, agora, então, abandona de uma vez por todas. Quem sabe, nesse momento, seria a doutrina espírita criar essa possibilidade, desde quando os fenômenos pudessem ser continuados a ser estudados pela ciência. A fenomenologia, na verdade, ela já vinha sendo, desde algum tempo atrás, que ela vinha sendo trabalhada, ela vinha sendo estudada. Nós vamos encontrar na Inglaterra o William Crookes, né, fazendo a materialização do espírito Kate King, né? Uma coisa fantástica, um trabalho magnífico, muito belo, né? Nós vamos ter depois o Charles Richer trabalhando a ciência. Na verdade, ele cria uma psicologia, né? A metafísica. Por quê? Aliás, até com a participação de Gabriel Delany e de Ernesto Bozano, contemporâneos também de Hippolyte Lyon. Né? Quando eu ia dizendo, por que ele criou essa psicologia separada? Porque até então a psicologia ela era trabalhada como um segmento como parte da filosofia. Ela era uma matéria da filosofia. Ela já existia, toda a vida existiu a psicologia, mas estudava apenas o ser, né? Apenas o ser material, o ser, a existência física do ser, nascimento até a sua morte, nessa trajetória do nascimento até a sua morte, todo o seu comportamento analisando, estudando e pesquisando. Mas Charles Richer, então, cria a metafísica, além do físico, que pode ser estudado. E aí vem antes e depois. E não somente Charles Richer, porque esse metafísica de Charles Richer vai evoluir e vai chegar, inclusive, a Joseph Beck Heine. Heine, inclusive, vai transformar a metafísica de Charles Richer em parapsicologia posteriormente.
E depois nós vamos ter Sigmund Freud trazendo a psicanálise, nós vamos ter Gustav Jung, esse sim, trazendo a possibilidade da análise antes e depois da morte, analisando o ser antes da sua chegada à matéria, a esta vida e posterior, que só assim encontraria as questões que nós tanto conhecemos na doutrina espírita, né? Quando o indivíduo se questiona, por que é que eu sofro? Por que é que Jesus vem dizer bem-aventurados os aflitos? Como é que posso ser bem-aventurado se eu sofro? Se eu nasci miserável e o outro nasce com tantas possibilidades? Se um nasce miserável e se transforma e eu nunca me transformei, né? Sério, essas questões que não vamos a tratar aqui, porque já tratamos em outro. Vamos tratar também em uma outra palestra. Mas ele fala nessas possibilidades, né? Quais seriam essas possibilidades? O que poderia ser? E ele diz, então, Leon Denis, procedendo segundo os métodos científicos, mostrando no perispírito o corpo fluídico semimaterial a causa de numerosos fenômenos físicos e biológicos. A ciência, a doutrina espírita, que é um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, ela vem trazer na sua fenomenologia, quando os espíritos faz a codificação através de Allan Kardec, ele então passa a compreender a existência desse corpo fluídico. Ou seja, o espírito não concebe somente um corpo, que nós entendemos como sendo, inclusive, o corpo principal, esse. Na verdade, esse é apenas um corpo transitório, como uma roupa que se veste e se descarta. Mas para o espírito se utilizar dessa matéria, ele que é tão sutil, ele não teria como. Ele precisaria de um corpo tirado da atmosfera do próprio planeta para que ele constituísse esse corpo e esse corpo fluídico fosse a ligação entre o espírito e o corpo físico. E quando esse corpo físico ele termina a sua vitalidade, o seu fluido vital encerra, ele então é descartado, volta a recompor outros órgãos, passa a fazer parte de outros sistemas, como a química, entra na decomposição e passa a servir de alimentos para outros animais. Então, esse corpo fluídico que fica na erraticidade, às vezes próximos a nós, e são a causa de tantos fenômenos que, para o homem que ainda é leigo sobre esse aspecto, passa a ser fenômenos em que ele olha com um olhar sobrenatural sobre as coisas. Aquilo transcende o conhecimento científico, quando na verdade não existe sobrenatural. É tudo provado cientificamente da existência desse espírito, que ele não morre com a matéria, que ele precede a matéria e continua após a morte dela. É esse sentido que ele traz para a gente essa possibilidade de orientação e de esclarecimento. São tantos os fenômenos. E ele diz, e faz mais a doutrina espírita, traz à ciência a síntese filosófica e a concepção moral, da qual essa estava desprovida, e sem as quais permaneceria sem ação na vida social. Como é que você compreende a lei moral? Como é que você pode compreender a moralidade na sociedade? A ética, a moral. Sem a moral, não tem como compreender o laço social, o convívio social. Fica muito difícil a compreensão. É por isso que muita gente diz, você é um absurdo. Outros chegam até a tratar de forma até agressiva com essas pessoas. Você parece um animal. E aí cita nomes de... Só é batizado. Mas são tantas as possibilidades que essa filosofia vem nos trazer.
Agora nós estamos falando de filosofia. E aí entra a filosofia moral do Cristo. É essa filosofia, amar a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a si mesmo. Como o indivíduo deva se conduzir, como o indivíduo deve tratar ao próximo, porque eu devo amar a mim mesmo, para compreendendo a mim, então eu poder ajudar o meu irmão. Que quando eu passar a ajudar o meu irmão, eu vou compreendê-lo de tal forma, essa forma que eu passo a compreender o meu irmão, quando eu me conheço, é aquela que Jesus diz: façais ao outro apenas aquilo que gostaria que o outro vos faça. E é assim que nós passamos a agir naturalmente. Naturalmente. Enquanto nós não passamos a pensar desta forma, nós ainda queremos ter, ao invés de ser. Queremos possuir destaque na sociedade, queremos possuir carro, casa, bens materiais. O desejo de posse é o meu, é a minha mulher, é o meu filho. Eu tenho que privilegiar primeiro os meus. Tudo errado. Uma concepção que ainda a sociedade está manipulando e trabalhando-se dessa forma, por falta de querer vencer a ignorância da matéria e se espiritualizar. Quando o ser passa a se espiritualizar, ele faz o autoencontro e busca a sua transformação. E como ele deve fazer isso? Se utilizando da moral evangélica do Cristo, que é como nós adotamos o Mestre Jesus como guia e modelo para a humanidade. Assim está escrito em O Livro dos Espíritos. Conhecendo apenas um lado da vida, puramente mecânico, do mundo, inconciliável com a ideia de justiça. Como poderemos analisar a justiça quando, na verdade, para se fazer, desejando-se fazer a justiça nesse mundo, no mundo material, geralmente, e o que nós observamos, cometemos tantas injustiças. Alguém diz, ou algum país diz, eu vou libertar tal país, vai fazendo a injustiça, matando as pessoas, para poder conquistar e libertar aquele país. Não é por aí. Os outros não têm direito. Mas não vamos entrar no mundo político. Vamos compreender a justiça divina, que os homens podem até falhar em sua justiça, mas a justiça divina é aquela justiça que não rege só a vida de A, de B e de C. Ela rege toda a humanidade. Ela rege tudo que existe no cosmos. Ela rege todo ser, todos os seres. A tudo e a todos o Pai usa uma única lei. Então não há privilégios. Aí nós vamos pensar na reencarnação. No livro Céu e Inferno, ali tem sim a justiça divina bem trabalhada, bem estudada, as perguntas e respostas que esclarecem quem desejar buscar conhecer a verdadeira justiça. E nós vamos observar então que, utilizando-se o Pai do processo reencarnatório, efetua a justiça em nós. Por isso, essas divergências tão grandes que nós encontramos quando aqui estamos encarnados e que, quando não temos conhecimento, achamos um absurdo fulano ter e eu não ter, ciclano ter e eu não ter. Não compreendemos que por trás de cada um de nós existe uma justiça, que nós somos individuais e que nós temos o direito de fazer as escolhas que bem nos convier. É como diz o apóstolo Paulo, tudo nos convém, mas nem tudo nos é lícito. Não é? Então, é pelo uso do nosso livre-arbítrio que nós semeamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos a possibilidade de semear como nós bem quisermos semear. Agora,
precisamos ter a responsabilidade da semeadura, porque a colheita vai chegar. E a colheita poderá ser alçar voos lindos, maravilhosos, crescendo espiritualmente, mas como poderá ser? Lamentavelmente, trazer sofrimentos cruéis para as nossas expiações. Podemos expiar de forma bem mais desagradáveis do que a vida que nós temos hoje. São as leis divinas. Não há um Deus, um Pai que condena. O Pai é amor e quer que todos vamos nos salvar. Nós vamos nos tornar felizes, plenos no conhecimento. Mas, enquanto nós estivermos valorizando mais as sensações, as ideias imediatistas, a vida material, a posse, os bens transitórios, ilusórios, infelizmente, será assim que nós, lamentavelmente, haveremos de continuar a ser. E aí ele diz que deve fixar nos homens a doutrina espírita, porque ele esclarece antes. É por isso que a ciência ficou impotente para exercer a influência salutar e moralizadora, que deve fixar o destino dos homens, traçar seus deveres e fornecer-lhes o princípio do melhoramento individual e social, que é o que a moral pode praticar, que eu acabei de falar. E ele chega na conclusão e diz: o Espiritismo é, pois, ao mesmo tempo que uma síntese potente das leis físicas e morais do universo. É um meio de regeneração e de adiantamento. Se nós fizermos bom uso, como eu falei, se nós buscarmos nos esforçar para compreender, porque muitos compreendem, muitos entendem, mas são poucos os que querem, porque necessita fazer um esforço muito grande e a comodidade e os prazeres imediatos faz segurar ele, não sabe que não é ele. Às vezes ele está sendo marionete, porque está sendo induzido a permanecer nos prazeres imediatos, não somente para satisfazer a si próprio, mas para satisfazer outros que já se desvencilharam desse corpo e estão necessitando desses mesmos prazeres pelo padrão de sintonia, se vinculam a esses e continuam usufruindo dessas formas. Ele diz: infelizmente, pouquíssimos homens se interessam ainda por esse estudo. Mas aí eu diria para ele: olha, isso foi em 1889. Hoje nós podemos ver se naquela época a igreja falava daquela forma, e como que disse Emmanuel, né, assinou a sua falência ao informar da infalibilidade papal. Hoje nós temos um Papa. Aí é uma opinião própria, viu, gente? Nós temos um Papa que, para mim, é maior espírita do que muitos espíritas que eu conheço. Um homem que vem dizer, quando questionado: Senhor, o que o Senhor nos diz do céu e do inferno? E ele hoje já diz a resposta que eu vi. Estou falando porque eu vi esse homem dizer: o céu e o inferno é um estágio de consciência do ser. Esse homem leu o Livro dos Espíritos. Ou então foi inspirado naquela hora pelo mesmo Espírito que deu a orientação a Allan Kardec. Porque como pode até as palavras serem iguais às que está contido no Livro dos Espíritos? Mas me enche de prazer ver aquilo que disse Allan Kardec, quando escrevendo o livro O que é o Espiritismo, ele foi questionado: o que será o Espiritismo no futuro? Ele disse: o Espiritismo será aquilo que os homens fizerem do Espiritismo. E aí essa pessoa pergunta:
Então, a doutrina espírita será a religião do futuro? Aí ele disse, não, será o futuro das religiões. E agora nós entendemos por que isso. Porque o catolicismo vai continuar sendo catolicismo. O judaísmo vai continuar sendo judaísmo. Cada religião vai continuar sendo aquilo que o é. Apenas elas vão tendo uma nova visão, lendo, estudando a doutrina espírita e praticando e compreendendo agora os seus fenômenos, eles poderão então fazer as transformações necessárias, porque ser espírita não é frequentar uma casa espírita. É compreender os ensinamentos de Jesus. A prática dos fenômenos espíritas é peculiar a quem pratica a doutrina espírita e quem faz o trabalho espírita. Mas, não necessariamente semelhante a todos os outros. Cada um faz da sua forma, porque cada um está em um estágio de percepção e de compreensão. É esse o sentido da coisa. Compreendem? Mas a felicidade está aí. Hoje, já muitos homens, embora no silêncio, estão fazendo essas transformações. Muitos estão fazendo essa transformação. E ele, finalizando, ele diz: a vida, na maioria, é uma carreira frenética para os bens ilusórios. E como é, não é? E como o é. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, de vez em quando, ele põe um basta nessa carreira frenética dos homens. Hoje nós estamos vivendo uma realidade semelhante. Não é? A correria pelos bens materiais. Cadê as grandes potências? Cadê os armamentos bélicos dos grandes países? Ou dos ditos grandes países? Ou que almejam ser os grandes países, porque entendem que só pela força bélica é que são grandes. Cadê? Basta um vírus e todo mundo fica em casa para fazer uma reflexão, para poder compreender Deus. Compreender Deus ninguém vai compreender, mas para fazer uma reflexão e compreender que o que é necessário em minha vida, o que eu estou fazendo da oportunidade que um ser maior, que está aí, a prova está aí. Se alguém quer compreender Deus, está aí um dos atributos de Deus. Quem é maior que Ele? E ele continua, fechando o capítulo. Na sua cegueira, o homem desdenha o que o faria tão feliz quanto se pode ser neste mundo. Que quer dizer? Fazer o bem e criar em torno de si uma atmosfera de paz, de calma e de serenidade moral. É o que basta o homem compreender. É o que basta o homem procurar fazer. É compreender que a vida não é só essa material, que a vida transcende. E aí, a psicologia, que se não trabalha mais tão fortemente os fenômenos, como naquela época que se fazia necessário para se sedimentar a doutrina espírita, mas hoje, pelas mensagens que ela traz, pelas orientações que os espíritos colocam, por tantas orientações que nós recebemos, por tantos ensinamentos, que só cabe a cada um de nós fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo. Como eu vejo tudo isso que está acontecendo no mundo? Pare e pense um pouco, gente. Olhe para o mundo. O que é que a matéria oferece? E o que é que a vida espiritual oferece? Parabéns aos psicólogos pelas orientações que vêm trazendo da nossa transcendência. Hoje, a doutrina espírita já faz parte de muitos quadros em hospitais. Hoje, a doutrina espírita já faz parte da sua orientação de fenômenos de pesquisas de muitas universidades. Os ensinamentos éticos e morais trazidos pela doutrina espírita já fazem parte de muitas universidades. Porque assim é que tem que ser.
Assim é que tem que ser. É assim, devagar e sempre, que nós vamos buscando e vamos conseguindo nos melhorar. Nos esforcemos, mas precisamos nos esforçar verdadeiramente, porque senão seremos acometidos como estamos de pandemias. E aí o homem pergunta, por que estes tsunamis? Para matar inocentes. Mas será que são inocentes? Garanto uma coisa, está no livro dos Espíritos. Se forem inocentes, no Evangelho segundo o Espiritismo, se forem inocentes, a recompensa deles será bem maior. Porque ele terá morrido por negligência de muitos que não querem conceber a força divina sobre eles, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. O que estamos fazendo da oportunidade que Deus nos oferece no processo reencarnatório. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.